Duna me ensinou a criar carrosséis cinemáticos para o Instagram. Fala, creators! Eu sou o Nathan, Nate, como preferirem. Eu sou designer, criador de conteúdo, sou artista. E hoje eu peguei esse tema de Duna, como o filme Duna, os dois filmes me ensinaram a criar carrosséis cinemáticos. Quais são as estratégias por trás, qual é a minha percepção artística por trás do filme que me faz criar carrosséis. Eu vou mostrar tudo isso para vocês hoje, mas para começar, eu vou alterar o nome desse documento aqui, porque está desatualizado. Vou deixar a aula. Legal. Vamos lá. Como que eu conheci Duna? Eu conheci Duna numa comunidade chamada Distrito 12, onde toda semana tinha aula às quarta-feiras às 7h30, 8h, por aí. E numa dessas aulas, o Diego, que era o nosso mentor, ele queria ensinar a jornada do herói de Joseph Campbell, que é a jornada do herói que vários filmes usam em Hollywood. Melhor, que vários roteiristas usam nos filmes de Hollywood, da Disney e tal. E, na verdade, pelo que eu me lembro, não foi Joseph Campbell que trouxe isso para o cinema, ele só identificou a jornada do herói usando os arquétipos de Carl Jung, e teve outro cara, eu esqueci o nome dele agora, que levou isso para Hollywood, adaptado para os filmes, né? Enfim. E por que essa jornada do herói, já introduzindo, é tão importante para os filmes, para as histórias? Porque é basicamente um método universal que Carl Jung identificou os arquétipos na época dele, Joseph Campbell identificou uma jornada, um padrão nas histórias, então parábolas, histórias das pessoas, histórias de culturas. Ele identificou esse padrão, juntou ali com os arquétipos e trouxe a jornada do herói. E isso é importante para o cinema, porque é basicamente uma fórmula para você construir essas histórias. Então, no exemplo de Duna, o Paul, quem é Paul Atreides? Paul Atreides, para quem não conhece, ele é filho do Duque da casa Atreides, ou seja, ele é meio que um príncipe, e o Paul, ele está basicamente destinado a ser o próximo rei, vamos dizer assim, a ser o próximo Duque da casa Atreides. Só que ele não quer. Então, na jornada do herói, isso seria o inocente. Eu não vou lembrar exatamente como é a jornada do herói aqui, e eu não quero me estender nesse assunto. E na jornada do herói Joseph Campbell, o primeiro estágio do personagem, do protagonista, é o inocente. O inocente, o que acontece? Ele não quer aceitar o destino dele, vamos dizer assim, não quer aceitar que ele tem que ser o herói da própria história. Então ele recusa. Um exemplo muito claro é quando, vamos imaginar que eu sou o inocente e eu tô no vilarejo medieval e chega um dragão para atacar minha vila. Eu até tenho uma espada em casa, eu posso ter acesso a alguma arma para enfrentar esse dragão, mas eu não quero, porque eu sou inocente, cara, isso não tem nada a ver comigo, esse dragão aí, eu nunca enfrentei nada na minha vida, como que eu vou vencer esse dragão? É impossível. Então essa é a mentalidade do inocente. E quando o inocente derrota o dragão, ele se torna um herói. Então esse é o último estágio. Então você passa por 12 estágios na jornada do herói. Se eu não me engano, 12. Então, o Paul, ele começa o filme como inocente. Ele tenta usar as habilidades dele, que a mãe dele passou para ele, que a mãe dele é uma Bene Gesserit. As Bene Gesserit são basicamente bruxas. Então ele tem a habilidade de uma bruxa e tem o destino de ser um rei. Então, nesse início, ele está trabalhando muito as habilidades de bruxo dele, vamos dizer assim. E conforme o filme vai passando, chega um momento que eles têm que mudar de lugar, que, vamos lá, a casa Atreides, que é o reino Atreides, eles vivem cercado por água, um mar profundo. Os tons são muito frios e tal.
Depois eles vão pro deserto, Arrakis, porque o imperador passou a posse de Arrakis para eles. E Arrakis, o que tem de tão importante lá? As especiarias. As especiarias são basicamente são alucinógenos, são essencialmente isso, e também são a substância mais valiosa do universo. Então eles usam em transporte, usam para fazer alcançar estados atrás de consciência, usam para várias coisas, até na comida. Então é algo muito importante, muito valioso. E agora eles têm posse de algo extremamente valioso para o universo, que antes era da casa Harkonnen. Os Harkonnen são basicamente brutais. E, enfim, chega um momento que os Harkonnen, obviamente, ficaram irritados com essa ideia, essa decisão do imperador. Só que tem um porém. E eu não vou trazer esse porém porque eu não quero trazer spoiler, mas, enfim, acontece algumas coisas aí. Vamos lá. O Paul. Eu já entreguei basicamente essa parte que eu não queria entregar, mas tudo bem. A casa Harkonnen, eles sabotaram várias coisas, vários equipamentos, e chega um momento que eles invadem a casa Atreides, que agora tá em Arrakis, vai para matar todo mundo. E é nessa invasão da casa Harkonnen em Arrakis que o Paul perde tudo. Então agora tudo que sobrou para ele foi o deserto, para ele e para a mãe dele, porque todos morreram, até o pai dele, todos morreram. Então, agora ele sobrevive no deserto, um deserto completamente perigoso, cheio de vermes, os Shai-Hulud, que engolem as pessoas. Se você faz barulho, se você está no território deles, eles vão lá te engolir. Então agora ele tem que sobreviver. Antes ele tinha tudo, tudo de bom, do melhor, em quantidade que ele quisesse, e agora ele não tem nada. Ele só tem a roupa dele, o traje dele e a mãe dele. Então ele está correndo muito risco. E é nesse deserto que ele passa a se conhecer de verdade, porque antes ele tinha tudo, mas agora que ele não tem nada, ele passa a conhecer a única coisa que ele tem, ele mesmo. Então ele passa a olhar mais para dentro. Ele se conhece melhor, ele percebe que ele não tem, que ele não é tão bom quanto ele poderia ser. Ele não aprendeu tanto quanto ele poderia aprender, agora ele vai aprender na marra, no deserto. Chega um momento, agora já passando pro filme 2, que eu tava falando do filme 1. No filme 2, no segundo filme, Duna 2, ele passa a lutar com os Fremen. Os Fremen são os nativos de Arrakis. Então eles sabem andar pelo deserto, eles sabem sobreviver no deserto, eles sabem proteger o deserto. E eles têm as próprias comunidades deles. E agora ele passa a morar com eles, viver com eles, ele e a mãe dele, e ele passa a se destacar nas batalhas. Quando devem defender Arrakis, ele passa a ter esse destaque. Então, ali as pessoas percebem que ele está se tornando um visionário, tipo, nossa, você viu que ele previu o que ia acontecer com a Shani? A Shani é uma personagem. Ele passa a ser mais estrategista e principalmente guerreiro. Agora entrando na parte 2 do vídeo, agora eu vou mostrar a percepção sobre todos os elementos que eu trouxe. Sobre cores e iluminação. Em Duna 1, como eu falei, eles moravam com um mar profundo e enorme em volta deles, da casa Atreides. Então, os tons, né, de cores eram muito frios. Então, tons de azul, tons mais acinzentados, que refletem esse lado mais intuitivo, mais feminino do Paul. Porque era o momento dele ali. Ele estava em casa, numa zona confortável. Por isso, quando. Talvez seja muito pessoal meu, mas eu acredito que não. Vamos pegar um exemplo aqui: Toy Story. O quarto do Andy é azul e tem nuvens. É infantil. Agora a casa Trades é azul, tem muitas nuvens. Não é um azul claro, obviamente. Seria mais ou menos essa cor aqui. E porque reflete essa zona confortável dele, essa zona segura. Ele tem o pai, tem a mãe, tem tudo que ele quer. E como eu falei no início do filme, ele estava treinando
esse lado bruxo dele, esse lado feminino, intuitivo, porque as bruxas são mulheres, obviamente, e intuitivas, elas têm poderes intuitivos. E esse poder dele é a voz, basicamente a voz, controlar a voz dele. Então, tudo isso, todos esses elementos em conjunto, que são as cores frias, os tons de azul, o mar enorme e profundo, a luz baixa, o excesso de nuvem, você não vê sol lá, é só nuvem, mostra que nesse momento o Paul ainda está desenvolvendo ou estagnado no lado intuitivo e feminino dele. Pegando aqui, eu não sei se esse é o nome certo, né? Sestênio. Na psicologia tem algo assim, que é basicamente o mapeamento do desenvolvimento natural que todo ser humano deveria seguir. Então, do 0 aos 6 anos, a criança ela se desenvolve mais o lado feminino, ou seja, com a mãe dele. Por isso que criança de 0 a 3 anos é tão apegada à mãe, igual os meus irmãos. E dos 6 aos 12, ela começa a desenvolver mais o lado pai, o lado guerreiro, o lado masculino, a sair mais de casa, falar mais com as pessoas de fora. Então, naquele estado do Paul, ele devia ter, sei lá, uns 19 anos, não sei a idade dele. Então, ele estava basicamente estagnado no lado intuitivo feminino, porque ele estava na zona segura. E no hermetismo tem uma lei que diz que todos nós temos dois gêneros dentro de nós, ou seja, masculino e feminino. Se você é mulher, você tem masculino, você é homem, você tem feminino. E mostra como equilibrá-los. Na segunda metade do filme, os Atreides vão para Arrakis, como eu falei. E agora que o imperador passou a posse para o imperador passou a posse para eles, né? Eu já falei essa parte. Arrakis é um deserto abundante em cores quentes, luz alta, textura de areia e completamente escassa em água. Não tem água lá. E a água que eles conseguem é basicamente um elemento sagrado. Então eles não bebem água. Eles não usam essa água. A água, por exemplo, quando os guerreiros Fremen morrem, eles retiram toda a água do corpo deles e jogam num poço. Eles têm basicamente bilhões, trilhões de litros de água e não tomam. Então, essa tradição é muito antiga, muito antiga. Vamos lá. A textura de areia mostra que esse ambiente é mais, como eu posso dizer, mais duro, mais rígido, não exatamente de rigidez, mas no sentido de você ter que passar por um esforço enorme, sabe? Tipo, imagina você passando pelo deserto ali no lugar do Paul, se preocupando se você está numa zona de vermes ou não. Então, é o momento inteiro você está sobrevivendo. Com o tempo, lógico, você acostuma, que foi o que aconteceu com o Paul. As cores quentes refletem muito o lado masculino, ou seja, ao lado da ação, da energia, o lado de você realmente enfrentar os seus desafios, que é o momento que o Paul está passando. E a luz alta mostra que, seguindo esse caminho nesse deserto, ele vai encontrar uma certa iluminação, vamos dizer assim. E a escassez de água, e a água nesse contexto também é sagrada, mostra que o lado intuitivo feminino dele é algo sagrado, é algo que ele deve cuidar, vamos dizer assim, que não são todos ali que tem, apenas ele tem, porque ele é o Messias, como os Fremen dizem, o Lisan al-Gaib, né, é o nome que eles dão. E é nesse processo dele sobreviver, dele batalhar, dele prever as coisas, o Paul também tem várias visões, por isso que eu tô falando tanto do lado intuitivo dele, porque essas visões são o lado bruxo dele, basicamente. E é nesse processo que ele se torna mais homem, porque agora ele está na zona de perigo. Como eu falei, dos 6 aos 12 anos, a criança ela começa a trabalhar mais o lado masculino dela. Ela não trabalha sozinha, ela trabalha com a ajuda do pai. Então o pai leva ela para fora,
ela ensina ela a conversar com as pessoas, ensina a lidar com críticas, com rejeições e tal. Então, então, tudo isso envolve a zona de perigo, porque agora ele sai da porta de casa, que era a zona segura, e agora ele vai para a zona de perigo. Agora a parte 3, a parte prática, onde eu vou mostrar como aplico tudo isso. Eu tenho esse carrossel aqui, do Gabriel, que a gente fez em Duna, basicamente no universo de Duna, e aqui já tem alguns exemplos, ó. Vamos pegar o Hulk primeiro, vamos ler? Você já perdeu tudo, porque o Potter ele se perdeu, e ele se tornou lendário. Aqui, nesse primeiro momento, é o Paul, no primeiro filme, ainda conhecendo o deserto, ele pegou a especiaria na mão, a areia, né? Não lembro se é que ele chega a cheirar ou ter algum efeito, não me recordo. E aqui é o Paul, já no final do segundo filme, ele se tornou o guerreiro, se tornou o líder, se tornou o Messias que as pessoas precisavam. Então ele aceitou o destino dele e agora se tornou o herói da própria história. Então aqui ele estava na jornada do herói, ele poderia estar ali como um explorador. Então ele passou pelo inocente, passou pelo rebelde, está no explorador agora, conhecendo. E aqui ele já se tornou o herói da história dele. E aqui é o Gabriel, eu ambientizei ele nessa foto do Paul. Então aqui ele tá meio que conhecendo também, tá meio que mostra que ele tá um tanto reflexivo. E essa reflexão também é um pouco do lado feminino, né? Se a gente for ver aqui a foto do Paul, ele tá mais ou menos no mesmo estado do Gabriel. Então, combina, né? Você já perdeu tudo, isso daqui é triste, certo? Fosse destacar um sentimento aqui, seria tristeza. Então, o Gabriel aqui também tá triste porque ele acabou de perder tudo. Aqui eu começo a contar a história do Gabriel. Ele perdeu tudo, perdeu o pai, a mãe e tal. Na verdade, que conta a história do Paul, né? Agora que eu li. Então, o Paul chorou no deserto, sangrou no deserto, morreu no deserto. Morreu simbolicamente, né? E o Muad'Dib é outro nome que eles dão, que os Fremen dão para Messias, né? Tem o Lisan al-Gaib, tem o Muad'Dib e Messias. Mas Messias é mais o pessoal de fora que usa o nome. Aqui eu ambientizei o Gabriel em Duna 1. Aqui é um momento onde ele, no filme, né, o Paul, ele tá conversando com o pai dele, acabou de falar que ele não quer se tornar rei e tal, e, enfim, tem toda essa conversa aí. Então aqui é um ambiente muito mais introspectivo, tá vendo? Cores azuis, tem muita névoa, assim, no céu, você não vê sol nenhum, então é um ambiente muito... Atravessei meu deserto, perdi minha mãe aos 13, meu pai aos 19, não conhecia mais nada. Aqui já seria, se fosse pegar o Paul, seria o Paul no segundo filme, no final do segundo filme, a gente já está liderando os Fremen para atacar o Império. Então aqui a pose, a expressão do Gabriel nessa foto, a capa, já mostra que ele se tornou o guerreiro da vida dele, ele se tornou o herói. Né? Primeiro, se a gente for olhar só a expressão dele, já mostra que ele é o guerreiro. A espada reforça e a capa mostra que ele é um herói. Um herói que passou por várias batalhas, porque tá rasgada, tá defeituosa, vamos dizer assim. E a armadura metálica também mostra que mostram mais ação, a pose dele, a expressão facial dele, a capa, a roupa, a arma, tudo isso transmite uma mensagem. Agora o Gabriel se tornou o herói da própria vida. E mais um elemento, ele está no topo, não exatamente no topo do deserto, mas no topo de uma duna, e o pessoal lá embaixo mostra que ele é o líder. Ou seja, ele é o herói, o guerreiro e o líder ao mesmo tempo. Então, na jornada do herói, ele está no fim dessa jornada. E é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Passar a história de Duna, que eu já assisti esse filme várias vezes, assisti Duna 2, eu assisti 5 vezes, Duna 1, eu assisti 3 vezes, e a série Duna Profecia, que não tem o Paul, se passa 10 mil anos atrás, é basicamente uma série só de mulher.
as personagens principais são mulheres, enfim, são as Bene Gesserits, né, as bruxas que eu falei. Eu assisti essa série 2 vezes. Então, se fosse pra contar tudo aqui, eu teria umas 20 horas de Duna. Mas é basicamente isso, eu quero deixar só mais uma frase pra finalizar esse vídeo, que é: quando você entende a simbologia, você não copia um estilo, você cria universos. Ou seja, a percepção por trás da obra por mais que você copie uma referência, você ainda tem a sua própria percepção, você só precisa aflorar ela. E eu tô aqui para isso. É por isso que eu criei esse canal, para ajudar criativos como eu e também para mostrar a minha autoridade no assunto, falando aqui em vídeos longos e, enfim, não vou me estender muito nessa parte. Mas o que eu faço aqui é transformar visão estética em narrativa. O que eu faço aqui é transformar visão estética em narrativa visual. E se você quer aprender a ver o mundo como eu vejo, é convivendo comigo, trocando ideia, criando junto. E para isso, só se inscrever no canal, entrar nas minhas redes sociais aqui na descrição. E é isso.